Então, eu sou o professor João Marcos, de Matemática do Poliedro, e vamos agora fazer a questão 41 do Simulado Nacional, uma questão que envolve equação modular. A questão diz o seguinte: o valor real de A é digamos, um parâmetro, que faz com que esta equação, módulo de módulo de módulo, assim por diante, de x menos 1 menos 2 menos A igual a zero, apresente 3 raízes reais, é. Ok, então esse tipo de problema tem dois caminhos que você pode adotar. O caminho da solução gráfica e o caminho da solução algébrica. Por questão de gosto pessoal aqui, eu quero fazer a solução gráfica, até porque eu creio que ela seja um pouco mais elegante, tudo bem? Mas a solução algébrica também é perfeita. Inclusive, eu acredito que a maioria faria por uma solução algébrica. Vamos lá, primeira coisa. Ó. Em vez de você trabalhar com 3 módulos, você pode enxergar como um módulo só. Módulo dessa expressão interna é igual a zero. O único número que tem módulo zero é o próprio zero. Portanto, eu poderia falar aqui o seguinte, ó, que módulo de x menos 1 menos 2 menos A igual a zero. Então, eu quero que esta equação apresente 3 soluções reais. Se eu passar o A para o outro lado, o que eu vou ter? Que módulo de x menos 1 menos 2 é igual a A. Então, para que valor real de A, esta equaçãozinha vai ter 3 soluções reais. Vamos brincar agora de desenhar gráficos, tá? Então, eu vou desenhar alguns gráficos e a gente vai analisando. Eu quero que apareça isso aqui, módulo de x menos 1, menos 2, todo mundo em módulo. Para fazer isto, eu vou começar desenhando apenas o gráfico de f de x igual a x menos 1, que seria o que está dentro aqui do primeiro módulo. F de x igual a x menos 1 é uma equação, é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, você deve saber que é uma reta, né? Representado por uma reta. Então, bem no rascunho seria uma coisa assim, né? Ó, quando o x é zero, a função é menos 1. E a raiz dessa função é x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Então, o gráfico seria algo desse tipo aqui, ó. Tudo bem? Então, esta é a representação gráfica da função f de x igual a x menos 1. Ah, mas não é a função que ele deu. Tá, vamos agora acrescentar algumas camadas. Vou agora desenhar o gráfico de f de x igual a módulo de x menos 1. Na prática, o que acrescentar módulo faz? A região em que a função é positiva permanece sem nenhuma variação, porque módulo de número positivo é o próprio número. A região em que a função é negativa, você vai rebater, né? Você vai torná-la positiva. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de menos 3 é 3. Então, essa região negativa você vai rebater, né? Na hora de criar o módulo. Então, como que vai ficar? Fica assim, ó. Módulo dessa função será a região positiva permanece inalterada e a região negativa eu vou rebater. Isso é uma coisa assim, ó. Então, esse cara continua sendo 1. E esse cara, que era o menos 1, quando eu rebati, virou o 1. Tudo bem? Então, esse é o gráfico da função f de x é módulo de x menos 1. Vamos acrescentar mais uma camadinha. Agora eu quero módulo de x menos 1 menos 2. Quando eu faço esse menos 2, quando eu diminuo 2 unidades, o que a função faz é, onde era 0, agora eu vou baixar 2 unidades. Onde era 1, eu vou baixar 2 unidades. E assim por diante. Então vamos lá. Próxima etapa. F de x é módulo de x menos 1 menos 2. Então, o que eu faço com o gráfico é transladar verticalmente para baixo, né, 2 unidades. Então, eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Vamos lá. Se eu baixei 2 unidades, o cara que estava no 1, agora vai estar no menos 1. O cara que estava aqui no 0, agora vai estar no menos 2. E assim por diante. Então aqui, ó, quando o x é 1, a função vale
menos 2. Tudo bem? Então, é assim que vai ficar esse nosso gráfico. Por fim, eu vou agora acrescentar esse último módulo. Então, o que é que o módulo vai fazer com esse cara? Aqui é para ser um V simétrico, tá? A figura não ficou tão boa, mas espero que você entenda. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Por fim, eu vou aplicar módulo. Então, onde é positivo, permanece positivo. E onde é negativo, você vai rebater. Então, o último dos gráficos é f de x igual a módulo de x menos 1 menos 2. Então, essa aqui é a nossa quarta operação, quarto gráfico, tá? E como que vai ficar? Vamos lá. Eixo y, eixo x. A região que era negativa vai rebater como positivo. Então, ó, esse cara continua do jeito que está aqui. A região que era negativo torna-se positivo, o menos 1 volta para o 1. Vou crescendo aqui, ó, até o menos 2, que eu rebato para o 2. Então vai ficar assim, ó, uma espécie de W. Certo? Lembrando que essa altura é 2. Tá, tudo bem. Eu desenhei o gráfico da função, mas como que isso me ajuda a detectar o valor de A para o qual isso vai ter 3 soluções reais? Ó, você pode imaginar f de x igual a um g de x, em que o g de x é o A, é uma constante. O gráfico de uma função que é uma constante é uma linha horizontal. O número de soluções de uma equação como essa é o número de pontos de interseção entre os gráficos. Por exemplo, se o A for 0, ó, eu vou ter o que aqui? 2 soluções. Eu cortaria o gráfico em 2 pontos. Existe alguma reta horizontal que corta o gráfico em exatamente 3 pontos? Sim, olha bem. A única maneira de eu cortar esse gráfico exatamente em 3 pontos é aqui, ó. Passando pelo, digamos, o vértice do W. Esse pontinho aqui, ó. Que é justamente a altura 2. A igual a 2. Então, quando A igual a 2, o gráfico dessas funções se cortam em 3 pontos. De modo que eu tenho exatamente 3 soluções. Para pensar, demoraria muito para fazer isso. É porque eu fui fazendo passo a passo, né? Na prática, um gráfico como esse, você desenha esse cara, já desenha a região positiva por cima, já desce. Você pode aproveitar a mesma figura para ir fazendo um esqueminha. Não precisa fazer assim uma questão de marcar, dividir em 4 figuras e passo a passo e por diante. Estou fazendo assim porque eu estou explicando a questão. Tudo bem? Então, o valor de A, que faz com que essa equação tenha 3 soluções reais, é A igual a 2. Ok? Então é isso, fica comigo, até a próxima questão.